Quando a purificação na igreja começou, algumas pessoas alegaram que elas seguem Meixo-sama, não o ser humano. Dessa maneira, elas estavam tentando persuadir a si mesmas de que não havia problema em expulsar Kyoshu-sama da igreja. Bem, antes de tudo, se não quiserem seguir o ser humano, vocês não deveriam pertencer a uma organização religiosa, pois qualquer organização, qualquer igreja é dirigida pelo ser humano. Fisicamente falando, Meixo-sama não está na Terra agora. Isso significa que cada um de nós, sem exceção, está conectado a Meixo-sama através de alguém, através do ser humano. A pergunta que nós deveríamos realmente estar fazendo, e, na verdade, a única pergunta que existe é: através de quem os senhores querem estar conectados a Meixo-sama? E aqui existem apenas duas respostas. Ou é através de Kyoshu-sama, ou é através dos diretores executivos da sua organização religiosa. Se vocês não gostam de nenhuma dessas respostas, então vão em frente e deixem de ser membros da igreja. Aqueles que estão com Kyoshu-sama precisamente agora estão conectados a Meixo-sama através de Kyoshu-sama. Aqueles que não estão com Kyoshu-sama estão conectados a Meixo-sama através dos diretores executivos dessa igreja. Todos seguem Meixo-sama. Todos seguem Meixo-sama. Através de quem vocês o seguem? Eis a questão. Não acho que eu preciso lembrá-los que aqueles diretores executivos ordenaram, realizaram ou aprovaram o ato de seguir e filmar secretamente Kyoshu-sama e sua esposa, além de grampear suas conversas. Atos que os verdadeiros seguidores de Meixo-sama jamais aprovariam. Então, a verdade é que aqueles que estão com a igreja sem Kyoshu-sama e com seus diretores executivos, na verdade, não estão conectados a Meixo-sama de maneira alguma e nem seguem Meixo-sama. Quero dizer, será que eles realmente acreditam que Meixo-sama aprovaria atos como grampear conversas ou filmar secretamente alguém? Sinceramente, eles estão se enganando. Agora, para aqueles entre os senhores que ainda insistem em dizer que seguem Meixo-sama, não o ser humano, e negam Kyoshu-sama, o que vocês vão fazer em relação aos locais que Kyoshu-sama consagrou para serem solos sagrados? Os solos sagrados que foram construídos depois da ascensão de Meixo-sama podem ser chamados de solos sagrados somente porque Kyoshu-sama os consagrou. Isso é um fato. Sem a consagração por Kyoshu-sama, não há qualquer local que pode ser chamado de solo sagrado. Sem a consagração dele ou dela, eles seriam apenas alguns pedaços de terra, sem qualquer conexão com Meixo-sama. Então, para aqueles entre os senhores que ainda alegam que seguem Meixo-sama, não o ser humano, e ainda se convencem que não há problema em não ter Kyoshu-sama, eu digo que isso é o mesmo que cometer um suicídio. Pelas suas próprias palavras e atitude, vocês estão negando a sacralidade de seus próprios solos sagrados. Vocês estão apenas se enganando ao pensar que esse local é sagrado, quando de fato sua sacralidade já se foi por completo.
E o que os senhores vão fazer em relação aos ohikaris e às imagens da luz divina? Caso não sejam novos na igreja e caso sejam seguidores de Meixo-sama há, digamos, mais de 5 anos, seu ohikari e imagem da luz divina foram consagrados pelo atual Kyoshu-sama, Yoichi Okada, antes de ele ter sido chutado para fora da igreja 5 anos atrás. Ainda por cima, a maioria das imagens da luz divina em suas igrejas também foram consagradas pelo atual Kyoshu-sama. Caso esteja tudo bem para os senhores, se esse Kyoshu-sama for grampeado, filmado secretamente e chutado para fora da igreja, por que também não jogam fora o ohikari que estão usando agora e recebem o novo? Por que não jogam fora a imagem da luz divina que está pendurada na parede de suas casas e recebem uma nova? Quer dizer, isso é basicamente o que os senhores fizeram, certo? Ao dizer que segue Meixo-sama, não o ser humano, vocês se convenceram de que não haveria problema em se livrar de Kyoshu-sama. Então, por que não jogam fora o seu ohikari e a imagem da luz divina e pegam novos? Assim como fizeram se livrando de Kyoshu-sama, Yoichi Okada, e pegaram um novo Kyoshu, Nobuyuki Okada, que finge pertencer à família Okada quando de fato ele não tem nada a ver com ela? Os senhores não sabiam disso? Sim, vocês me ouviram corretamente. Após terem chutado Kyoshu-sama para fora, eles empossaram um novo Kyoshu, que se chama Nobuyuki Watase, e mudaram seu nome para Nobuyuki Okada. Vejam só, agora eu tenho um novo tio cujo nome é Nobuyuki Okada. Não me recordo de ter dado minha bênção para que ele se juntasse à nossa família. Vocês que pertencem à Igreja Messiânica Mundial, o líder espiritual da sua igreja é Nobuyuki Okada, que não tem nada a ver com Meixo-sama. Se os senhores não conseguem enxergar o absurdo disso, eu preciso concluir que vocês não foram seguidores de Meixo-sama desde o princípio. Abram seus olhos. Algumas pessoas parecem acreditar que Kyoshu-sama deixou a igreja por vontade própria. Que bobagem! A Igreja Messiânica Mundial secretamente o seguiu, grampeou suas conversas e chutou Kyoshu-sama para fora da igreja, com base na alegação de que Kyoshu-sama tinha um amigo cristão e que Kyoshu-sama estava tornando a nossa igreja muito cristã. Neste momento, não estou entrando em como na verdade foi Meixo-sama quem realmente quis que a nossa igreja se aproximasse do cristianismo. Façam algumas pesquisas por conta própria e os senhores saberão a verdade. Eu só me pergunto, desde quando exatamente foi que a nossa igreja se tornou um grupo de anticristos? Meixo-sama compôs o seguinte salmo: independentemente de quão grandiosa seja a obra do Deus Altíssimo, ele a concretiza através do corpo dos seres humanos. Ele salva as pessoas através de nós. Até mesmo a obra de Meixo-sama é concretizada através do ser humano.
Isso não é exatamente o senso comum. Para aqueles dos senhores que dizem que segue Meishu-sama, não o ser humano, o que vocês vão dizer a respeito desse salmo de Meishu-sama? E escutem o que Nidai-sama diz. Não é porque Meishu-sama ascendeu aos céus que ele foi para algum outro lugar. Não é isso. Ele continua bem aqui, uno ao trono de Kyoshu. Ele assume a minha posição e instrui todos os senhores através de mim. Nidai-sama também diz: atualmente, após sua ascensão, o corpo e a alma de Meishu-sama estão sempre junto a mim e tudo o que digo é o que Meishu-sama diz. O rumo que determino é o rumo que Meishu-sama determina. Quanto àqueles que não querem dar ouvidos a isso, Meishu-sama inevitavelmente cortará o elo com eles e, naturalmente, o destino deles será saírem da nossa igreja. Portanto, oro para que isso não venha a acontecer. Nidai-sama é tão clara no que diz, não é? O que eu quero dizer é que, para a nossa igreja, Kyoshu-sama foi, é e sempre será Meishu-sama. É por isso que fomos capazes de realizar atividades religiosas até hoje, enquanto recebíamos a bênção do Kyoshu-sama de qualquer época. É por isso que podíamos chamar determinados locais de solos sagrados, ministrar jorei usando o hikari e orar na frente da imagem da luz divina. Todas essas coisas foram consagradas por Kyoshu-sama. Seguir Kyoshu-sama é seguir Meishu-sama. Ou seja, seguir Meishu-sama é seguir Kyoshu-sama. Se algumas pessoas dizem que elas seguem Meishu-sama, não o ser humano, e não pertencem à igreja onde Kyoshu-sama está, elas estão apenas se enganando. Elas não estão seguindo Meishu-sama. Elas estão simplesmente seguindo uma imagem de Meishu-sama que convenientemente criaram. Elas estão apenas seguindo um fantasma chamado Meishu-sama que elas convenientemente criaram. Em suma, aqueles que têm permissão para dizer eu sigo Meishu-sama, não o ser humano, são aqueles que estão agora na igreja onde Kyoshu-sama está. Vocês que seguem a igreja com Kyoshu-sama, seguem Meishu-sama. Vocês que seguem a igreja sem Kyoshu-sama, seguem os diretores executivos, ou seja, seguem seres humanos cujos elos com Meishu-sama já foram cortados. Saibam todos disto. Tudo o que Kyoshu-sama diz é o que Meishu-sama diz. O rumo que Kyoshu-sama determina é o rumo que Meishu-sama determina. Quanto àqueles que não querem dar ouvidos a isso, Meishu-sama inevitavelmente cortará o elo com vocês e, naturalmente, o seu destino será sair da igreja. Portanto, Kyoshu-sama ora para que isso não venha a acontecer. Eles pensaram que poderiam parar o poder do Messias e a propagação da verdade de Meishu-sama ao se livrarem de Kyoshu-sama. Como eles foram ingênuos. Nossa obra apenas começou e só vai ficar mais e mais forte, dia após dia.